Boa noite, irmãos e irmãs. Eu quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também nas misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma noite de alegria, de paz, de celebração para nós. Estamos na presença do nosso Deus e também um dia de gratidão pela vida dos pais. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais e nós esperamos que Deus também derrame das ricas bênçãos dele sobre a vida de cada um de nós que somos pais e que possamos seguir o exemplo do nosso Deus e criar os nossos filhos na presença dele. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Eu vou ler os versos de 9 a 13. Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versos 9 a 13. É a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, a qual nós chamamos de oração do Pai Nosso. E diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos cantar o hino 116 no Novo Cântico e louvemos ao nosso Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar, então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti.
Vamos orar? Senhor Deus, que seja uma noite de paz, de alegria, de festa para cada um de nós na Tua presença. Uma noite onde nós possamos ouvir a Tua voz, onde nós possamos ter esse momento de comunhão com o Senhor e uns com os outros, ainda que nós estejamos separados fisicamente. Mas que a nossa alegria, a nossa disposição e a nossa expectativa pelo Senhor fazer grandes coisas no nosso meio possam estar ativas em cada um de nós. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor conduza cada parte deste culto, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda o verso 12, buscando aí o perdão de Deus o Pai, nós encontramos Jesus ensinando-nos a orar da seguinte forma: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se faz necessário que reconheçamos que somos pecadores e pecadoras, que peçamos perdão a Deus, mas é uma condicional aí de Jesus para sermos perdoados por Deus, que nós também perdoemos as pessoas que pecam contra nós. Então o perdão, ele deve ser recíproco nesse sentido, nós perdoamos e recebemos perdão uns dos outros, e à medida que fazemos isso, nós vamos à presença de Deus, confessamos os nossos pecados e recebemos o perdão que procede dele. Vamos ainda cantar o hino de número 86, louvar ao nosso Deus, pedindo aí o auxílio do seu Santo Espírito, e depois nós vamos orar e vamos confessar os nossos pecados. Cantemos mais uma vez ao nosso Deus. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Amém. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, mais uma vez para reconhecer que somos pecadores e pecadoras. Muito obrigado porque fomos salvos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos salvos por uma nova vida, mas infelizmente há resquícios da natureza pecaminosa em nós e nós ainda pecamos contra o Senhor e uns contra os outros. Por isso pedimos aqui que o Senhor nos perdoe, que o Senhor sonde o nosso coração, o mais íntimo do nosso ser, e nos ajude a viver uma vida que agrada ao Senhor. Obrigado por essa noite, por estarmos na Tua presença, pela certeza do perdão que nós temos quando confessamos e com a ajuda do Teu Santo Espírito tomamos uma nova postura na nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar alguns cânticos que honram e celebram a grandeza, a majestade e o poder do nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Faça isso, cante de todo o seu coração, louve ao Senhor nesse momento.
Meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes, El Shaddai cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Ainda que a figueira não floresça e a terra toda estremeça, levanto minhas mãos a ti, El Shaddai, cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Jesus o bom pastor, cuida de mim. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz pra toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo, esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós. O seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação. Compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar.
Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor, a Ele toda glória e louvor. Sobre todas as coisas, amar-te e servir-te é o que eu quero, Jesus, meu pastor. Entregar-me inteiro, ser fiel dispenseiro, fazer o que preciso for. Conduzido a gente, o teu povo querido, privilégio, compromisso pra mim. Ensinar tua palavra, ser coerente no pensar, no falar e no agir. Eu quero ter tua graça pra mim, mesmo fraco ter força, tua unção sobre mim. Eu quero ser melhor assim, servindo ao teu povo, sendo servo de ti. Eu quero ter tua graça pra mim, mesmo fraco ter força, tua unção sobre mim. Eu quero ser melhor assim, servindo ao teu povo, sendo servo de ti. Depois de louvarmos o nosso Deus, de reconhecermos a sua grandeza e a sua majestade, nós ainda teremos a oportunidade de ouvir a sua voz. Eu quero convidar a igreja para que abra a sua Bíblia em Atos capítulo 10. Eu vou ler os versos 9 a 22 e esse será o texto da nossa meditação nessa noite. Atos capítulo de número 10, os versos 9 a 22. Diz assim o texto: No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz falou: Ao que Deus purificou não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Está aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei.
E descendo Pedro para junto dos homens, disse: a que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos na tua presença. Já lemos tua palavra, já oramos, já cantamos hinos e louvores. Novamente lemos a tua palavra e o nosso maior desejo é que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos ser impactados pelo teu poder. Por isso nós queremos aquietar o nosso coração. Mas nós não damos conta sozinhos. Então que o teu Espírito aquiete o nosso coração, a nossa alma, nos ajude a ter a expectativa de ouvir a tua voz, de ouvir e obedecê-la, para que possamos honrar o teu nome. Obrigado pela vida de cada pessoa que está atenta, ouvindo esse culto, participando dele, celebrando ao Senhor, e agora há de ouvir a tua palavra também. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, é o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Todos nós já ouvimos a seguinte frase: a Igreja de Cristo é uma igreja missionária. Já ouvimos em sermões, em escola bíblica dominical, em escola bíblica de férias, nos grupos familiares, nos estudos bíblicos, nos hinos e cânticos que cantamos. Essa é uma certeza que nós temos. Já lemos em livros, cartazes, artigos, e temos a noção clara de que essa é uma afirmação bíblica coerente com aquilo que de Gênesis a Apocalipse nós aprendemos acerca de quem é Deus e do ensino que Ele nos dá acerca da sua igreja. Portanto, a pergunta que não pode calar em nós é a seguinte: nós cremos que a Igreja de Cristo é uma igreja missionária? Nós participamos da obra missionária da Igreja de Cristo? Nós contribuímos com oração, dinheiro, com a nossa vida, para que a Igreja de Cristo cumpra a obra missionária, que não é dela, e sim é de Deus, mas Ele nos colocou nessa obra para fazer a sua vontade? Penso eu que essas são perguntas reflexivas, perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos e uns aos outros continuamente, à medida que vivemos nesse mundo e vivemos debaixo da liderança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O médico Lucas, companheiro de Paulo em suas viagens, escreveu o Evangelho de Lucas contando a história de Jesus Cristo, do seu nascimento até a sua morte, ressurreição e ascensão para estar à destra de Deus. Depois, ele escreve o livro de Atos. E em Atos ele conta a partir da ressurreição de Jesus, que permaneceu 40 dias com seus discípulos, até aquele dia que ele foi assunto aos céus, e os discípulos viram isso, e a partir dali os discípulos vão permanecer em Jerusalém, esperando que a promessa da descida do Espírito se cumpra, e a partir dali eles vão cumprir aquilo que Jesus falou para eles em Atos 1:8. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Então Lucas vai contar, e a partir da conversão de Paulo, mais especificamente no capítulo 13, com as viagens missionárias de Paulo e Barnabé, até Paulo em Roma, pregando o Evangelho, tanto a judeus quanto a gentios. Percebam então que Lucas vai contar a história dos discípulos de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, cumprindo a missão de Deus de pregar o Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, sem fazer distinção de ninguém. O livro de Atos é um livro essencialmente missionário. É um livro que enfatiza uma igreja que ora, uma igreja que cuida dos pobres ou dos marginalizados e que cumpre a missão de Deus. Há outros elementos importantes, mas esses três vão permeando toda a leitura, tanto do Evangelho quanto do livro de Atos, e nós vamos então intercalando, entrelaçando
esses fios e vamos entendendo a teologia, aquilo que Lucas queria construir para convencer aqueles que lessem. E ele primeiro fala que escreveu a alguém chamado Teófilo, e parece que esse homem na sua casa teria esse livro, tanto o primeiro volume, que é o Evangelho, quanto o segundo, que é Atos, e pessoas teriam acesso a ler também esse livro. E ele fala, olha, fiz uma pesquisa acurada para que as pessoas possam ler, para que as pessoas saibam de onde a fé que elas vivem hoje, a fé que elas têm em Jesus Cristo veio. Então ele conta a história de Jesus e depois dos discípulos e assim a história da igreja. Mas irmãos e irmãs, ainda nessa noite eu quero me ater a esse texto e eu quero aqui que nós compreendamos uma coisa. Deus, de uma maneira miraculosa, portentosa, interveio na história e mudou a nossa história. Ele enviou o seu único filho, nascido de mulher, que se encarnou e que viveu como um de nós. Seu filho morreu pelos nossos pecados, ressurgiu ao terceiro dia e antes de ser assunto aos céus, onde está a destra de Deus, ele nos deu mandamentos. E nos deu uma missão específica de honrar e glorificar a Deus em todas as coisas e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Os discípulos ficam sabendo disso e eles aguardam ali a descida do Espírito Santo que acontece no capítulo 2. A partir dali eles começam a pregar o Evangelho e muitos judeus começam a se converter. Nós lemos isso no capítulo 2, nós lemos isso no capítulo 3, no capítulo 4 a igreja começa a ser perseguida. No capítulo 5, a igreja está se estruturando, ela está crescendo, ela está sendo alimentada pelos apóstolos, ela tem comunhão de casa em casa, tem o partir do pão, tem a teologia, tem a vida comunitária. No capítulo 6 surge um pequeno problema que é resolvido com a eleição de 7 homens que são diáconos, mas eles vão ser conhecidos mesmo como evangelistas. No capítulo 8 surge a perseguição especificamente para com a igreja, após aquela questão de Estevão, do seu testemunho diante ali das autoridades. Diz que todos, exceto os apóstolos, permanecem em Jerusalém. Ali, Filipe, conhecido mais como evangelista do que diácono, mas ele é um dos diáconos eleitos, ele prega aos samaritanos. Ele chega em Samaria, prega e há a conversão. Rapidamente a igreja manda lá Pedro e João para ver se isso está de fato acontecendo. Lembre, são judeus, são separados samaritanos, tem aquela briga histórica com os samaritanos, mas quando chegam lá reconhecem que os samaritanos creram em Cristo e que receberam o Espírito Santo tal qual eles também receberam. Capítulo 9 fala da conversão de Saulo, de perseguidor, vai passar a ser o maior missionário que a igreja teve. Mas vejam, por enquanto a igreja está se atendo a Jerusalém, no máximo até chegar a Samaria. Tem Judeia e Samaria. A igreja está crescendo. Pedro acabara de ressuscitar uma mulher chamada Dorcas e de repente Lucas vai introduzir uma questão crucial. Ele vai caminhar para que haja um movimento de uma reformulação da visão missionária da igreja. Capítulo 10 ele começa a contar a história desse homem chamado Cornélio, um centurião romano, temente a Deus, quer dizer, não era um judeu, mas queria seguir as coisas como um judeu. Ele estava lá observando a hora de oração como um judeu, e enquanto ele orava, ele teve uma visão de um anjo, ficou possuído de temor, e ele recebeu algumas diretrizes específicas. Envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Mais do que rápido, Cornélio então pega lá 2 dos seus, talvez soldados, amigos, e manda eles para Jope para buscar a Pedro e ouvir o que de fato ele tinha para dizer. Aqui, irmãos, começa a tratativa que eu quero meditar com os irmãos e irmãs nessa noite. Eu quero falar sobre esse tema, reformulando a visão missionária da igreja. Como é que Deus reformula a visão missionária da igreja? Como é que Deus intervém? Como é que Deus atua? Como Ele se manifesta? E eu vou mostrar aqui para vocês
a partir desse texto, como Deus faz isso, como fez isso na vida da igreja incipiente ali em Atos e ainda faz nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Eu quero que você entenda o seguinte, a primeira forma que Deus faz isso, ou que Deus reformula a visão missionária da igreja, é com vida devocional. Não subestime a vida devocional. Leitura da Bíblia, oração. Vejam o que diz o verso 9. No dia seguinte, indo eles caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, meio-dia, a fim de orar. Guardem isso. Meio-dia, hora do almoço, mas Pedro está ali hospedado na casa de Simão, o curtidor. Aqueles homens já estão vindo a caminho de Jope para se encontrar ou para procurar a Pedro. Pedro não sabe de nada, mas Deus já vai trabalhar o coração de Pedro. E vejam o que diz o texto. Era meio-dia e Pedro foi orar. Irmãos e irmãs, e eu aprendi isso ainda pequeno, e eu creio que você também, e se você ainda é pequeno, está aprendendo e vai aprender agora. Nós, em qualquer igreja presbiteriana, ou em qualquer igreja evangélica, aprendemos isso. Quando a igreja ora, grandes coisas acontecem por intermédio de Deus. Nós nunca deixamos de acreditar nisso. Talvez nós perdemos um pouco da perspectiva disso. Mas quando a igreja ora, grandes coisas acontecem. Pedro foi orar. Grandes coisas vão acontecer. E ele vai entender, e nós só sabemos disso porque Lucas narrou todo o episódio e tudo o que aconteceu. Pedro foi orar. Pedro começa a orar e fala que lhe sobreveio um êxtase. O que era o êxtase? Talvez uma visão. E ele começa a ver como um lençol descendo do céu, esticado ou aberto pelas quatro pontas, e dentro desse lençol tem todo tipo de animal. Mas que animais estão lá? Répteis, quadrúpedes e aves, todas que o judeu considerava impuro. E o judeu, você vai se lembrar que Jesus muitas vezes teve aqueles embates com os fariseus, a sua lei cerimonial. Nós não comemos animais imundos. O mais que a gente sempre lembra é o porco. O judeu não come porco. São animais imundos. Pedro vê aquele lençol descendo, esses animais, dentre eles certamente o porco, mas também aves e répteis, que o judeu não comia. Ele ouve uma voz do céu, ele entende que é a voz de Deus falando com ele. Levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro, segundo Lucas, replica da seguinte forma: de modo nenhum, Senhor. Jamais, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres imundo. E diz que sucedeu isso por 3 vezes. Você já pensou? Você está lá, você está tendo uma visão, está acontecendo, Deus se manifestando e falando para você: fulano, faça isso. No caso de Pedro, mata e come. E aí você fala: não, mas eu tenho uma tradição, eu tenho as minhas próprias normas, de acordo com a minha lei, que eu aprendi desde pequeno, nós não comemos esse tipo de animal. Olha, Deus, eu sei que é o Senhor, mas eu não posso obedecê-lo, porque a minha tradição é mais forte. E olha que esse mesmo Pedro já tinha uma experiência traumática. Ele já havia negado Jesus por 3 vezes. Mas ele não entende. Porque às vezes, irmãos, nós somos criados, formados dentro de uma forma, dentro de uma perspectiva que nós não conseguimos ir um pouco além. É igual nós precisamos. Se alguém chegar para nós e falar assim: eu tive uma visão, a gente já fala: opa, peraí, eu sou presidente, que negócio é esse de visão? Como é que é esse negócio aí? Isso é perigoso. Até quando nós lemos aqui na Bíblia, às vezes a gente fica meio assustado. E aí a gente já fica preocupado, fala: não, mas só foi esse episódio, isso não acontece mais. Como se nós pudéssemos limitar e dizer para Deus como Ele vai se manifestar a nós. Mas o que eu quero que você perceba nessa noite é que Deus fala conosco do jeito que Ele quiser. Como Ele quiser. Ordinariamente ou de forma prática, como nós entendemos, Ele fala através da oração e da leitura da palavra dEle, que nós chamamos de Bíblia. Mas Ele pode usar outros meios.
Agora, o que nós temos que entender é que aquilo que ele fala para nós, ele não mandou escrever e continuar sendo uma Bíblia. Vamos continuar depois de Apocalipse, fazer mais um livro. Vamos inventar mais um capítulo do livro tal. Não, não é isso. Mas Deus se manifesta do jeito que Ele quer. E Deus foi no âmago para tratar, e daqui a pouco você vai entender isso, e mudar a perspectiva missionária, a visão missionária de Pedro. Em Atos 1, e nós estamos falando de oração, você vai se lembrar que a igreja ora e escolhe Matias para substituir Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. Em Atos 3, Pedro e João estão subindo ao templo, vão entrar pela porta formosa, tem um coxo, um paralítico ali, eles não têm dinheiro, o homem olha para eles, ele olha para o homem estende a mão pedindo dinheiro, Pedro fala, olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. O homem levantou e começou a falar. As pessoas ficaram extasiadas. Pedro prega e diz, não é por nossa causa que esse homem está curado, sim por causa de Jesus, e prega o evangelho. Mais de 3.000 pessoas se convertem. Vejam só o que pode acontecer quando nós oramos. Atos 6, as viúvas dos helenistas judeus estão sendo esquecidas. Vejam que é sempre a questão de barreira cultural. Tem um judeu nascido aqui e o judeu que veio de outras partes. É judeus, mas não nasceu aqui na nossa região. E aí eles vão eleger, então, eles oram e escolhem 7 homens que nós chamamos aí dos diáconos, que são mais conhecidos como evangelistas, e eles são de origem helenistas também, justamente para resolver o problema. Vejam que quando nós oramos, Deus dá a direção. Por que não escolheu judeus ali de Jerusalém e sim judeus helenistas? Porque era justamente onde estava o problema. As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas. Quando a igreja ora, Deus atua. Atos 12, Herodes já passou Tiago a fio de espada, o apóstolo Tiago, agora vai passar a Pedro. Diz o texto que a igreja ora de forma incessante, de forma intencional, e que Deus promove um milagre, e Pedro é liberto miraculosamente daquela prisão, de onde ninguém teria condição de sair. Um milagre acontece. Irmãos e irmãs, quando Deus se manifesta, ou quando Deus responde às nossas orações, sempre algo maravilhoso, portentoso, e eu diria que sobrenatural vai acontecer nas nossas vidas. Deus falará com a igreja à medida que ela busca a vontade de Deus. Quando eu me comprometo a orar e ler a Bíblia, Deus fala comigo. Quando você que me ouve se compromete a ler as Escrituras e a orar, Deus fala com você. Quando nós, povo de Deus, nos comprometemos à leitura da palavra e à oração, Deus fala conosco. Se você observar o que eu disse, tanto no Evangelho de Lucas quanto em Atos, a igreja, lá no Evangelho, Jesus está constantemente orando. Aqui em Atos, a igreja está constantemente orando. Eu faço um desafio para você, para ler o livro de Atos e marcar com a sua caneta quantas vezes você vai grifar, falando que a igreja está em oração e que isso vai demonstrando que era uma igreja que perseverava na oração. E eu vou chamar aqui essa oração de oração intencional e incessante. Como é que Deus reformula a visão missionária da igreja? Com vida devocional. Pedro não entendeu, ficou confuso. Peraí, mas o que é isso? Uma visão de um lençol branco, com animais que nós judeus não comemos, e Deus mandando eu matar e comer? Ficou perplexo, ficou confuso, não entendeu muito. E ficou pensando, o que significa isso? O que Deus está querendo falar comigo? E eu creio que essa dúvida nós sempre temos que ter, você e eu. Peraí, eu estou lendo esse texto aqui, eu estou fazendo minha devocional hoje no Salmo 23, o que Deus está querendo falar comigo? Peraí, estou aqui orando, estou me sentindo incomodado de orar por meu amigo, meu primo, meu irmão, minha esposa. Por quê? Peraí, será que é à toa? Ou é Deus me incomodando e querendo algo de mim? Essa dúvida, irmãos e irmãs, nós sempre precisamos ter no nosso coração. E perguntar até que a gente tenha compreensão do que Deus quer de nós. É a segunda forma que Deus reformula a visão missionária da igreja. É através da direção de Deus. Deus sempre vai nos dar uma direção clara. Eu gosto muito desse verso 19 aí do capítulo 10 que diz assim: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe
o Espírito Santo de Deus, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Eu queria destacar aqui 3 coisas importantes que eu creio que nós precisamos pensar. O apóstolo Pedro recebe uma clara direção de Deus para a sua vida. E Deus ainda faz isso hoje conosco. O problema é que muitas vezes nós duvidamos e em outras nós não queremos obedecer porque o plano de Deus não é o nosso. E nós queríamos que Deus fizesse o nosso plano e não queremos seguir o dele. Deixe-me fazer aqui uma rápida digressão e eu volto aqui no texto. A igreja em Jerusalém, gente, se me permitem usar essa expressão, está bombando, está crescendo. Os judeus estão se convertendo, tem perseguição, tem luta, mas a igreja está crescendo. Se você ler Atos 9, 31, Lucas vai dizer assim, e a igreja na verdade tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja está ótima, para que eu vou falar para gentil? Para que eu vou extrapolar? As coisas aqui estão acontecendo. E aí então Deus intervém na história. E vejam que o Espírito Santo já diz o seguinte para Pedro. Estão aí 2 homens. Eles estão te procurando. Você vai levantar, vai descer e vai com eles. E não vai duvidar. Porque a tendência nossa é querer duvidar. Fala, não, mas tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Não é possível, é coincidência. Alguém deve ter falado que eu moro aqui. E falou de fato, mas foi o próprio Deus. Mas eu gosto da expressão final quando o Espírito Santo fala assim para Pedro. Eu os enviei. Eu os enviei. E aqui, irmãos, muda muita coisa, porque às vezes nós temos aquela empáfia como igreja de Cristo de achar o seguinte, o dia que eu, Marcelo, ir como missionário a um lugar onde a igreja ainda não está lá, o evangelho chegou lá. Percebo que Deus já está trabalhando o coração de Cornélio, já está convencendo ele que ele precisa conhecer o evangelho, mandou que ele viesse procurar um crente, para que o crente, Pedro, fosse lá pregar o evangelho para eles. Então não subestime o poder de Deus, não ache que assim nós somos como igreja os detentores do evangelho. Não, o evangelho é o próprio Senhor Jesus. E não são poucos casos de missionários que chegaram em determinados lugares e de alguma maneira aquelas pessoas já sabiam do evangelho. Sabe por quê? Porque Deus se revela como, quando e de acordo com a sua vontade. Cabe a nós cumprir a missão, levar o evangelho. E é o que Pedro vai fazer aqui. Mas lembre-se, há um problema aqui. Pedro é judeu. Não se mistura com gentil. E talvez tivesse um problema maior. O cara é romano. São eles que mandam em nós, que nos obrigam. Você lembra de Pilatos? Foi Pilatos que mandou crucificar Jesus. Agora eu vou lá na casa dele? Eu não quero ir não. Mas existe uma ordem clara do Espírito Santo de Deus. Estão aí 2 homens. Você vai levantar. Você vai descer e você vai com eles. E você não vai duvidar de nada, porque fui eu quem os mandei. Irmãos e irmãs, a gente duvida disso, mas quantas vezes o Espírito Santo de Deus fala assim ao nosso coração? Ajuda fulano ali. Aí você fala, não, mas isso aqui eu estou entendendo errado, não é possível. Quantas vezes nós recebemos uma direção clara de Deus? E basta ler Atos capítulo 5. Deus dirigiu Pedro para saber que Ananias e Safira estavam mentindo acerca da propriedade que venderam e queriam entregar apenas metade. E aqui é bom a gente destacar que eles não eram obrigados a vender nada. Não eram obrigados a vender nada. Atos 9. O pior perseguidor que a igreja conheceu até aqueles dias se converte. Saulo. E como que ele se converteu? Ele está indo a caminho de Damasco para prender, para matar, para arrepiar a igreja de Cristo. Quem quer que fosse discípulo ou discípula de Jesus sofreria na mão dele e no meio do caminho ele tem um encontro com o próprio Senhor Jesus. Agora ele está cego, dentro de uma casa. E aí Deus vai falar com um dos seus servos naquela cidade de Damasco. Ananias, o nome dele. E eu gosto muito, eu preciso ler esse verso. 9:11, diz assim, então o Senhor lhe ordenou,
se referindo Deus ordenando a Ananias, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Irmãos e irmãs, vejam que a orientação mais clara que essa é impossível, porque Deus dá detalhes do nome da rua e do nome do dono da casa, não tem como errar. E fala assim, Saulo, apelidado de Tarso, aquele, o perigoso, esse mesmo. O que mata os servos do Senhor é ele mesmo. Vai lá que ele está orando. Eu não tenho tempo aqui para ler, mas quando Ananias chega lá, eu penso que ele já entra falando, porque o texto dá a entender que ele já entra falando, Saulo, irmão! Sabe aquele medo? Vai que o homem não se converteu e me mata. E Paulo de fato havia se convertido. Paulo vai receber do Espírito, vai ser batizado, e a partir dali ele já vai confundir todo mundo pregando o Evangelho. É o mesmo Paulo que está lá em Atos 16, ele e sua equipe, vamos para a Ásia, diz que o Espírito de Jesus Cristo os impediu. Então vamos para Bitínia, o Espírito de Deus impede de novo. Aí confuso, mas o que a gente faz? À noite tiveram uma visão de um jovem macedônio falando assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Rapidamente diz o texto que eles entenderam o quê? Essa é a vontade de Deus, então vamos para lá. E aí basta você ler que eles foram para Filipos e pregaram o Evangelho e pessoas se converteram. Tanto que depois nós temos a igreja de Filipos, a carta que nós encontramos. Foram para Tessalônica, foram para Bereia, foram para a Grécia, Atenas especificamente, depois foram para Corinto. Perceba que quando Deus nos dirige, irmãos, pode ser que o caminho seja difícil, mas Ele mostra o caminho para nós. Pedro aqui vai aprender uma coisa muito importante e que ele já sabia, que Deus está no controle, mas talvez precisava ser essa mudança. Mas espera aí, eu não posso me misturar com gentios. Diz que quando Pedro desce, aqueles homens disseram o seguinte, olha, nós estamos procurando Pedro, sou eu. Então, o centurião Cornélio é um homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Nós estamos precisando de direção de Deus? Então vamos pedir. Sabe por que nós não pedimos com coragem a direção de Deus? Porque a gente morre de medo, fala assim, vai que eu oro e Deus fala que é para mim sair desse emprego. Vai que eu oro e Deus me chama para ser pastor. Vai que eu oro e Deus me manda eu concorrer lá na eleição para presbítero da igreja. Vai que eu oro e Deus quer que eu atravesse a rua e fale do evangelho para o meu vizinho. Vai que eu oro e aqui na universidade eu tenha que começar a dar testemunho. Então a gente prefere não orar. Porque nós sabemos que se nós orarmos, Deus vai responder e vai nos dar a direção clara. Quaisquer problemas que hoje nós possamos estar passando, nós oramos. Estamos no meio de uma pandemia. Nós, creio eu, que todos nós estamos orando. E à medida que o tempo passa, Deus vai nos mostrando algumas coisas. Mas se você está deixando a sua vida devocional de lado, você não está ouvindo a Deus. Então veja que Deus vai reformular a visão missionária de Pedro. Ele vai mostrar para Pedro algo que Pedro talvez ainda não havia percebido. Ainda que ele ouviu de Jesus, o Evangelho, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas a coisa em Jerusalém estava muito boa. Até Samaria, tudo bem, a igreja está crescendo. Mas Deus fala, nós precisamos alcançar os gentios e vocês vão fazer isso. Aí Deus entra na história para reformular a visão missionária da igreja. A terceira e última forma que Deus usa para reformular a visão missionária da igreja é a mudança de cosmovisão. Pedro vai com aqueles homens, leva mais 2 companheiros, talvez foram meio ressabiados, sem querer muito, mas se Deus mandou, nós vamos. Vejam que quando ele chega, Cornélio vai até ele, se curva de joelho, já cria aquele clima ruim. Pedro fala, olha, levanta que eu também sou homem, não tem que ficar de joelho diante de mim, não. E aí Pedro entra na casa, está lá reunido Cornélio, e ele chamou todos os seus parentes, amigos, sabe aquelas pessoas próximas? A casa devia estar lotada. Às vezes essas casas cabiam no cenário, ou na parte da sala das casas, cabiam entre 120 a 200 pessoas. Eu não estou aqui dizendo que lá tinham 120 a 200 pessoas, mas eu estou dizendo aqui que tinham muitas pessoas ali. Pedro entra e começa a falar, igual nós.
Sabe quando te chamam para você ir numa festa que você acha que está tudo errado lá e você já chega e fala, eu sou crente, comigo é assim, eu não gosto daquilo ali, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço essa dança, essa música aí é do diabo, aquela ali não me faz... É mais ou menos assim. Vejam o que ele diz, e eu quero destacar isso, o verso 28. A quem se dirigiu dizendo, se referindo a Pedro, vós bem, olha Pedro falando, vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Já ouviu falar em preconceito racial? Então, Pedro falou, olha, eu sou judeu, é proibido para mim juntar com qualquer pessoa de outra raça. E é interessante que quando a gente lê de Gênesis, Apocalipse, o judeu sempre pensou dessa forma. Mas quando era para fazer coisa errada, eles se juntavam com outras raças. E talvez nós, como crentes também, a gente chega lá na festa falando isso aqui é do diabo, aquilo ali, mas na hora de fazer as coisas erradas, a gente fala, então, né, faço, mas... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você está entendendo? Nós estamos entendendo. Então Pedro falou, olha, eu não posso me misturar, é proibido eu me misturar. Mas aí faz toda a diferença que ele continua a dizer, e Lucas faz questão de narrar. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum e imundo. Não há um homem ou uma mulher que esteja tão perdido que não possa conhecer o Evangelho. Não há um homem ou uma mulher que nós possamos até não simpatizar por conta da sua cor, da sua raça, da sua formação social, do seu status social, que nós, ao sermos tocados por Deus, não sejamos levados até essas pessoas e tenhamos que pregar o Evangelho. E mais do que isso, aprendamos a amá-las como elas de fato são importantes para Deus. Nós podemos discordar de homossexuais, da prática deles, mas nós devemos amá-los. Nós devemos ter a oportunidade de pregar o Evangelho para eles. Nós discordamos de uma série de coisas, mas nós temos que amar as pessoas. Não é à toa que no Evangelho de João, no capítulo 3, João falou o seguinte, Jesus falando para os discípulos, vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E às vezes a gente não consegue amar nem a igreja. Às vezes o preconceito é tão grande que a gente tem preconceito entre denominações. Porque a outra é pentecostal, porque a outra é tradicional, porque a outra é isso e aquilo. E nós vamos rotulando e taxando as pessoas. Pedro, como um bom judeu, era. Não como coisa imunda. Não me misturo com gente. E o Espírito de Deus falou, você vai lá. E Pedro foi, e em obediência a Deus pregou o Evangelho. Aquelas pessoas todas daquela casa se converteram. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre eles igual desceu sobre os judeus no dia de Pentecostes. E aí Pedro falou o seguinte, olha gente, se aconteceu com eles igual conosco, quem sou eu para não batizar eles? Batizou. E se você ler o capítulo 11, vai ver que quando Pedro chega em Jerusalém, alguém já tinha informado. E está lá, as autoridades da igreja, os apóstolos e os irmãos então da Judéia já chamaram Pedro lá e falou, Pedro, olha que negócio é isso? Nós ficamos sabendo que você entrou na casa de gentil. E eu quero ler o verso 2 do capítulo 11 que diz assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram dizendo, já chamaram Pedro no canto, sabe aquele negócio? Chamou ele lá no conselho e falou, que negócio é esse? Você está fazendo coisa errada, como é que você entrou? E aí Pedro passa a explicar, fala, então gente, eu também achei que era errado, mas eu estou lá na casa de Simão o curtidor, estou lá orando, aí eu tenho uma visão, está descendo um lençol branco, está cheio de animal, quadrúpedes, répteis e aves imundas, Deus falou para mim, mata e come, eu falei, de jeito nenhum Deus, mata e come de jeito nenhum. Mata e come de jeito nenhum, Deus. Aí Deus recolheu tudo, fiquei sem entender. De repente chegaram 2 homens falando, olha, tem um homem chamado Cornélio, que é um centurião romano, e ele mandou você ir até lá, porque um santo anjo de Deus apareceu para ele. Mas antes o Espírito Santo de Deus falou para mim, você vai lá, você vai descer, você vai com eles, e você não vai duvidar de nada, porque fui eu que os enviei. Cheguei lá, falei do Evangelho para eles, Jesus Cristo. Não é que o Espírito Santo desceu sobre eles igual desceu sobre nós? Então eu batizei. Aí diz que no final todo mundo, eu imagino a cara do pessoal ali, todo mundo ficou sem gracinha e falou assim, ó, então vamos dar glória a Deus, né? Sabe aquele glória a Deus, bem nós presbiterianos, bem devagar, glória a Deus e tal.
Ninguém entendeu nada, mas entendeu tudo ao mesmo tempo. O evangelho era para ser pregado a todas as nações, e isso foi prometido desde o início a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Percebam então que Deus precisa mudar o quê? A nossa cosmovisão. Qual é a sua visão de mundo? Às vezes você acha que tem que selecionar para quem você vai pregar o evangelho. Não, esse aí eu acho que esse aí cabe lá na minha igreja. Esse aqui tem perfil da minha igreja. Esse aqui só falta Jesus. Se falta Jesus, falta tudo. Não há ninguém tão perdido que não possa conhecer o evangelho. E Lucas dá um tapa de luva de pelica na igreja do século 21, quando ele vai mostrar que a igreja deu prioridade para pobres, para pessoas marginalizadas, tal qual Jesus fez. Lembra, João Batista está lá preso, está em crise, manda lá perguntar para Jesus, é você mesmo ou vamos esperar outro? O que Jesus fez? Curou coxo, abriu os olhos ao cego, curou paralítico, abriu os ouvidos a surdos, fez mudo falar, e falou assim, vai lá e fala para João o seguinte também, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Nossas igrejas precisam rever a sua teologia nesse sentido e pregar o evangelho para todas as pessoas. O apóstolo Pedro era judeu, e como judeu, ele tinha essa aversão aos gentios. Mas se você se lembrar, quando a igreja se enclausura, quando a igreja não quer obedecer a Deus, Deus intervém. Atos 8, mandou uma perseguição. Diz o texto o quê? E eu já falei aqui, quando falamos de oração. Todos, exceto os apóstolos, permaneceram em Jerusalém. E aqueles que saíram de lá vão pregando o evangelho. Se você se lembrar, no capítulo 11 fala que alguns chegaram, capítulo 11, verso 19, até a região da Fenícia, Chipre, Antioquia. Aí depois, Estevão, depois da morte de Estevão, chegaram até esse lugar. Barnabé sabe disso, tem uma igreja agora em Antioquia, ele fala, sozinho não dou conta. Vai lá, traz Paulo para ajudá-lo. E é dessa igreja, e eu penso que é proposital. Dos 5 líderes dessa igreja em Atos 13, Deus escolhe 2 judeus para mandar para os gentios. Que é para mostrar o seguinte, eu vou alcançar os gentios e vocês, judeus, vão ser os primeiros que vão entender isso. Porque poderia ter mandado Manaém, Lúcio de Cirene, mas Deus fala, não, vou mandar os 2 judeus. E o Espírito Santo, pela obra da graça de Deus, separa Barnabé e Saulo, e aqui começam as viagens missionárias, e aí nós sabemos de tudo que esses homens fizeram pregando o evangelho. Deus precisa mudar a nossa cosmovisão. Atos 9, Paulo de perseguidor da igreja passa a pregar a Jesus. Ninguém acreditou, nem o pessoal que mandava ou que incitava Paulo contra os cristãos, e nem os cristãos. Se você se lembrar, os discípulos, os apóstolos nem o receberam, é Barnabé que leva ele lá, e eu acho que eles ficaram todos assustados quando Paulo chegou lá. Atos 15, a igreja está crescendo, mas aparecem uns judeus lá entre os gentios e falam assim, peraí, se vocês não se circuncidar, igual a lei de Moisés manda, e não cumprir os aspectos da lei, então não tem salvação. Vira uma discussão, Paulo e Barnabé discutindo com eles, aí eles vão, reúnem o concílio em Jerusalém, em Atos 15, Paulo fala, olha, Pedro fala, gente, Pedro fala, e agora Pedro está falando o quê? Olha, Deus está salvando os gentios também, justamente porque ele teve essa experiência. Aí Tiago fala, aí no final a igreja, pareceu bem a igreja e ao Espírito Santo o quê? Não impor a lei judaica para os cristãos gentios. E isso quando Judas e Silas vão levar essa mensagem junto com Paulo e Barnabé, diz que a igreja dos gentios ficaram extremamente alegres. Deus precisa mudar a nossa cosmovisão. Às vezes nós queremos alcançar as pessoas com o evangelho que nós pregávamos há 20, 30 anos atrás. Às vezes nós não entendemos que a melhor e a maior estratégia ainda continua sendo o contato pessoal. Quando nós temos a oportunidade de falar para a pessoa e demonstrar com a nossa vida o que o evangelho fez por nós. Vivemos numa era chamada pós-moderna em que as pessoas querem experimentar. Então, se você não demonstrar na sua vida o que Jesus fez, a pessoa não vai crer no evangelho. Não adianta levar apenas a teoria.
Você vai ter que demonstrar com a sua vida, eu vou ter que demonstrar com a minha vida. Espera-se que a igreja tenha uma cosmovisão bíblica. É mais ou menos assim, cosmovisão e visão de mundo. Qual é a minha visão? Parte das Escrituras. Se Deus diz que o ser humano foi criado, o homem do pó da terra, e a mulher de uma das costelas do homem, eu acredito. Se Deus diz que o mundo foi criado em 6 dias, e ele descansou no 7º, eu acredito. Se Deus diz que eu devo amar os meus inimigos e orar por eles, eu acredito. Se Deus diz que eu não devo murmurar, eu acredito. Se Deus diz que o Evangelho deve ser pregado a todas as pessoas, eu acredito. Se Deus diz que esse livro, Bíblia, esses 66 livros, Velho e Novo Testamento, é a palavra de Deus, eu acredito. Por quê? Porque a minha cosmovisão é bíblica. Eu estou em constante reavaliação da minha vida, das minhas práticas, a partir das Escrituras. Então, quando eu chego num lugar, eu não digo que isso é bom ou ruim, necessariamente porque eu gosto ou que eu não gosto. A minha lente é sempre as Escrituras. É sempre as Escrituras. E isso, irmãos, tem faltado à nossa igreja no século 21. A igreja de Cristo tem perdido essas coisas. Mas fiquemos felizes porque Deus tem o poder de mudar a nossa cosmovisão a fim de que compreendamos a vontade dele. Mudou de Pedro, mudou de Paulo, mudou de Jonas lá no Velho Testamento, mudou de Elias, mudou de Abraão. Deus fala com quem Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser. Prioritariamente Ele fala através da sua palavra. Agora Deus quer falar conosco, Deus quer mudar a nossa vida. Nós só vamos alcançar o mundo com missões quando nós entendermos isso. E aí muitas vezes você diz assim, eu sou contra isso. Eu não tenho como mudar a sua posição. É Deus que vai te convencer. E Ele vai fazer isso. Porque Ele sempre faz, a obra é dele, não é nossa. Como Deus reformula a visão missionária da igreja? Com vida devocional. Se você tem dúvida se a igreja é ou não missionária, começa a orar, começa a ler as Escrituras, começa a falar, Deus, fala ao meu coração, muda a minha vida, eu tenho dúvida disso. Eu tenho dúvida dessas pessoas que vão a tais lugares dizendo missionário e vão pregar o evangelho, eles vão lá pregar mesmo, vão se divertir, vão aproveitar a vida, pergunte para Deus, que é quem responde. Entenda a direção de Deus, não resista à direção de Deus. E seja um missionário na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Comecemos aqui onde Ele nos colocou e alcancemos o mundo. Onde quer que Ele nos leve, à medida que nós caminhamos, nós somos aqueles homens e mulheres que conhecem e que pregam o Evangelho. Agora, irmãos, acima de tudo, nós temos uma cosmovisão transformada pela palavra de Deus, pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos trazer essa coerência entre o que nós falamos e o que nós vivemos. Para que de fato faça coerência ou integridade para quem olha para nós, para quem nos vê e entende de fato a mensagem. Que Deus possa nos ajudar. São dias em que Deus, na minha opinião, vai reformular a visão missionária da igreja. A pandemia vem para fazer uma série de mudanças no mundo que nós vivemos. A igreja tem que estar pronta, primeiro, para perguntar, segundo, para ouvir e terceiro, para obedecer o que Deus quer. Porque a nossa tarefa aqui nesse mundo é viver para a glória de Deus e evangelizar todas as pessoas, em todos os lugares, começando por aquelas que estão mais próximas de nós. Deus quer te usar na sua casa. Por hora, estamos aí impedidos de estar em muitos lugares, mas Ele quer te usar na sua escola, na sua universidade. Deus quer te usar no seu trabalho, nos seus momentos de prazer. Mas creia no poder de Deus, espere o poder de Deus e veja a bondade de Deus. Que Deus nos abençoe. Cantemos ainda o hino 148, louvemos ao nosso Deus e depois nós vamos orar e encerrar o nosso culto nessa noite. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas
Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito um consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos agradecer pela vida de cada um dos pais da nossa igreja, os pais que nos ouvem, que o Senhor possa abençoar e derramar das ricas bênçãos do Senhor. Queremos agradecer porque o Senhor reformula a visão missionária da igreja, o Senhor é quem toca nos nossos corações, o Senhor é quem trabalha em nós. A razão de estarmos aqui nesse mundo é viver para a glória do Senhor e o cumprimento da missão. Nós não estamos aqui para sermos mais bonitos, mais ricos ou o que quer que seja, e sim para pregar o Evangelho a todas as pessoas. O Senhor quer nos usar nos lugares onde o Senhor tem nos colocado. Então desperta o nosso coração, homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Se há dúvidas no nosso coração, que nós sejamos convencidos pelo Senhor. Que nós cuidemos da nossa vida devocional, nosso momento de oração, de leitura da Tua Palavra, que nós creiamos na direção do Senhor e possamos ver o Senhor dirigindo as nossas vidas, que o Senhor também possa mudar a nossa cosmovisão. Muitas vezes somos preconceituosos, já temos uma ideia do que nós queremos e não queremos, e muitas vezes não é isso que o Senhor quer, mas que nós possamos depender do Senhor e viver debaixo do Teu cuidado. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós que somos o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada na presença dEle.